Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Bom, queridos, exploramos na última mensagem um pouco desse verso, mas eu queria tratar de mais algumas questões. Primeiro, essa questão, por que Deus teve que morrer? Né? Por que Deus simplesmente não perdoa? Né? Ele bastava dizer, olha, estão todos perdoados, vamos colocar esses pecados de vocês no mar do esquecimento. Isso a gente poderia largamente explicar sobre isso, mas vamos falar de uma forma que o mais claro possível e mais sucinta possível. Um trecho básico que nos explica isso é Romanos 3, a partir do verso 25, que diz: Deus propôs Jesus por sacrifício de reconciliação, correto? O homem se reconciliando com Deus, pela fé em seu sangue, agora um detalhe importante, para demonstrar a sua justiça. Vou explorar isso. Vamos continuar o texto primeiro. Ele deixou de considerar os pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça. Veja, a mesma expressão. Para demonstrar a sua justiça neste presente tempo, a fim de que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja só, o texto está nos dizendo, por diversas vezes, que Deus está demonstrando justiça. Então veja, não é que na cruz está se demonstrando apenas misericórdia. O propósito é duplo na cruz. É demonstrar misericórdia, perdoando os pecados, e demonstrar justiça. Ou seja, demonstrar que os pecados eles trazem consequências. Que os pecados não são coisas tolinhas, não, são coisas sérias. São coisas pelas quais o próprio Deus deu a sua vida, derramou sangue divino. E o texto diz justamente isso, ele diz, a fim de que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja só, Deus na cruz, ele continua sendo justo, em vez de ser, vamos deixar tudo impune. Aqui no Brasil a gente comenta muito sobre a impunidade da corrupção, a impunidade dos crimes. Então Deus seria um juiz que deixa tudo impune, vamos deixar por isso mesmo, é um Deus que... Não, gente, olha, está todo mundo livre, todo mundo tranquilo. Isso seria o Deus da impunidade. Mas o que o texto nos diz é que ele é justo. Ou seja, o pecado, ele foi feita justiça em relação aos crimes da humanidade, em relação aos pecados da humanidade. Então ele é justo, mas não apenas justo, porque senão bastava ele condenar todo ser humano. Não, ele é justo e justificador. Ou seja, ele nos perdoou justificando os nossos pecados, recebendo sobre ele mesmo a justiça. Então é como aquele réu, é como aquele juiz que tem todo o poder, o réu tem todas as provas contra ele, a gravação, foi pego em flagrante, tudo. O réu tem 1 milhão de provas contra ele. Então, para o juiz ser justo, o que o juiz justo faz num caso desse? Ora, condena o réu. Só que ele é apenas justo, ele não justifica o réu, não perdoa aquele réu. Que era isso que Deus faria com a humanidade inteira. Mas Deus, na sua graça, propôs algo melhor. Ele desce do posto de juiz, senta na cadeira de réu, no lugar do réu, então ele liberta o réu e diz: eu vou pagar pelos seus crimes. Então, e aí ele se torna, além de justo, porque não haverá impunidade, será pago o preço daquele crime, mas ele se torna também justificador. Então Deus demonstra a sua justiça, e ele é justo e justificador. A justiça e a misericórdia se encontram na cruz e se abraçam, porque Deus tomou essa posição pelo nosso bem, para nos salvar e para nos libertar. A obra da cruz é algo absolutamente espetacular da parte de Deus. De não abrir mão da justiça, do que é certo, do que é correto, do que é bom, de dizer com todas as letras que o pecado é algo
horrível, é algo que gera morte, mas ele não permitiu que essa morte chegasse até nós. Ele nos perdoou. Então, que a gente nunca desista, queridos, de fazer o bem, pela imensidão do bem que nós recebemos da parte de Deus. É o que Hebreus 12 nos diz. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela alegria que estava proposta, ou seja, de nos ter com ele pela eternidade, então, por essa alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezou a humilhação, se assentou à direita do trono de Deus. E diz: considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo. E ele fala, para que a gente não fique exausto, nem as nossas almas desistam de fazer o bem. Então não desista de fazer o bem, porque Jesus não desistiu a ponto de fazer o que ele fez por nós. Porque, queridos, como tantas vezes ele mesmo nos diz, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, essa para mim é a concepção do Deus que merece ser servido. É o Deus que não vem para ser servido, vem para servir. O Deus que merece ser servido é o Deus que serve. É o Deus que não busca glórias, não busca exaltação, mas é o Deus que busca ajudar e estende a mão ao fraco, ao debilitado, ao deficiente, ao sujo. Deus, quando vê o sujo, ele não se afasta em horror, em nojo, não, ele vem limpar, ele vem lavar, ele vem ajudar. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então ele é um pastor bom, que quando vê a ovelha caída, a ovelha mal cheirosa, a ovelha fazendo trapaças ou coisas ruins, ele vai lá para resolver o problema, para ajudar, não para destruir, para salvar. Em Hebreus 2 ele diz, ele veio a fim de que pela sua morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar a todos os que por medo da morte estavam sujeitos à servidão durante a vida toda. Então ele nos liberta não apenas da culpa, do pecado, mas também desse medo da morte, porque ele nos entrega gratuitamente a vida eterna. Então você não precisa ter medo da morte. A hora que você tiver que ir, seja numa idade ainda tenra ou numa idade avançada, vá em paz, querido, porque Deus te aguarda. Então vá com toda tranquilidade. Por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então temos aí essa outra imagem que de Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele nos liberta do Egito da escravidão e vai nos transportar para a terra prometida, onde viveremos na glória com o Pai. Retomando, o que nós vimos na lição anterior, do Tetelestai, que está tudo pago, Colossenses capítulo 2 diz que ele rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós, que constava de ordenanças. Então, o escrito de todos os nossos erros, todos os males que você já tenha cometido na sua vida, ele veio e rasgou. Tudo que era contra nós, e o texto diz, ele a removeu e a cravou na cruz. E mais, despojou os domínios e as autoridades e publicamente os envergonhou e triunfou sobre eles na cruz. É o que eu tenho dito incansavelmente. Toda hostilidade, todo mover espiritual maligno já foi derrotado, está explicitamente dito. Ele triunfou sobre potestades e dominadores e publicamente os envergonhou. Então não é para ficar exaltando o poder do diabo, porque Jesus publicamente os envergonhou e triunfou sobre eles na cruz. Estão derrotados. É por isso que o Evangelho nos diz que somos mais que vencedores. Interessante como os cristãos acreditam que são mais que vencedores em relação à vida financeira, em relação... Agora, o que o texto explicitamente está dizendo é que somos mais que vencedores em relação ao mundo espiritual, nisso parece que não creem. Parece que estão sempre temerosos em relação ao poder do diabo.
Não, o diabo é uma criatura e Deus é Deus. E Deus já triunfou sobre todo e qualquer poder das trevas, os envergonhou publicamente e nos dá total liberdade, para não termos mais medo nem da morte, nem de diabo, nem de coisa alguma. Por isso, Hebreus 10 diz: portanto, irmãos, temos a confiança de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, entrar no céu, na glória, pelo novo e vivo caminho que ele abriu para nós através do véu, isto é, através da sua carne, através do seu próprio corpo. Quer garantia maior do que essa? Qual garantia maior do que o próprio Deus morrer por nós, derramar sangue por nós? Que garantia maior poderíamos ter de que teremos vida eterna, de que o diabo está derrotado, que nós estamos perdoados completamente? E aí ele diz: por isso aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações aspergidos e purificados de toda má consciência. Então está purificado, sua consciência, fique livre, fique liberto, descanse em Deus. E o texto diz: mantenhamos firmes a esperança que declaramos ter, sem abalo algum. Então, essa esperança tem que ser firme, tem que ser de convicção, sem abalo algum. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Fidelidade de sangue, fidelidade de vida, de morte por nós. Esse é o Deus que merece ser servido. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.